Dia, boa tarde e boa noite, pessoas do Filover, para mais uma aula sobre os tipos, ou como são os tipos. Deve ser nossa 13ª aula e hoje a gente vai falar de ENTJs, também conhecidos como o comandante. Lembrando que essas aulas elas acontecem ao vivo no Discord, o link do servidor para você entrar, onde a gente tem várias outras atividades além dessas aulas, tá abaixo. Eu recomendo altamente que você entre nas chamadas para discutir com a gente, para, enfim, compartilhar o que você pensa, aprender algo, ensinar algo. E com esse aviso rápido tirado do caminho, hoje eu acho que a aula vai ser um pouco mais calma que o normal, vamos ver, né? E já que a gente está falando de calma, NTJs, né? Vamos falar sobre esse tipo. Graças ao estilo de comunicação deles, eles podem sim ser pessoas que tomam o seu tempo. Não confundam com paciência. NTJs não são pessoas pacientes. E eu vou explicar o porquê. Mas eles estão dispostos a esperar se isso significa garantir um resultado. Porque eles são resultado, né? Ou estrutura. Tipo de estrutura, né? Tá errado isso aqui, era para ser resultado. Só que o estilo de comunicação deles é o de estrutura, que é o direto iniciador resultado, né? E basicamente NTJs são diretos, né? É uma das coisas que faz eles terem esse título de comandante, porque eles direcionam as conversas, eles podem ser vistos como comandantes rudes ou como chefões, mesmo não sendo, justamente por serem diretos e acabarem escolhendo o papel dos outros na conversa. Eles são extrovertidos, então eles são iniciadores, e como eu disse, eles são resultados. Eles são tudo sobre resultados e conquistas. Eles são bem fatalistas. Eles não gostam de demora, né? Querer atingir um resultado rápido. A visão de mundo deles, ou temperamento, não, tá errado isso aqui. Eles não são afiliativos, eles são pragmáticos, abstratos e sistemáticos, né? Porque eles são um dos NTs, ou intelectuais. E basicamente o que isso significa é que, por eles serem pragmáticos, eles colocam o indivíduo acima do coletivo, eles preferem o individualismo, eles preferem o egoísmo. Eles são abstratos, então eles preferem teorias, eles preferem possibilidades, eles preferem pensar no futuro em vez do concreto e prático, tangente, o agora. E eles são sistemáticos, ou seja, eles estão sempre buscando criar sistemas para tornar tudo mais eficiente na vida deles. Eles estão procurando a melhor forma de ser, num geral, né? O melhor sistema, a melhor forma de ser. Procedimentos. E, inclusive, por serem sistemáticos, né? E já indo para os 4 lados da mente, eles são os melhores planejadores, ou um dos melhores planejadores quando se trata pelo menos deles mesmos. É uma concepção errada que as pessoas têm de que não, o INTJ é o planejador e sim, eles criam planos, mas INTJs criam planos e descartam planos muito rápido, enquanto INTJs criam planos e esses planos sobrevivem através das pessoas à sua volta, né? Eles, como são um tipo de estrutura, são focados em criar uma estrutura para que outras pessoas à sua volta possam seguir essa estrutura e possam atingir algum objetivo maior que ele criou, que ele ambicionou, né? Tudo isso se dá pelo fato deles terem T é herói e NI parente. O que isso acontece, né? A T deles faz eles serem muito bons racionalizando, compartimentalizando, organizando, categorizando, rotulando e coisas do tipo, né? Só que eles podem tratar as pessoas que nem peões, que nem estatísticas, números, cobaias. Eles podem tratar as pessoas que nem robôs, né, onde elas têm que simplesmente concluir algum pensamento racional que ele teve. E a NI faz eles serem muito ambiciosos e sonhadores, né? Eles têm essa tendência e essa proclividade de estarem em papéis de liderança por causa da TE, e eles têm a tendência de serem megalomaníacos, graças a NI, né? Que é sonhar alto demais, querer algo demais. A NI parente deles, quando é desenvolvida, né? Ela se torna cética, é a fonte de responsabilidade deles, até a fonte de identidade deles, a função herói é a fonte de identidade. A parente se torna extremamente séria sobre aquilo que eles possuem paixão. Lembra que NI é paixão, NI é desejo e impulso. E os NTJs, eles escolhem seu objeto de paixão, e ao fazer isso, eles levam esse objeto muito a sério, quando eles ficam mais velhos, pelo menos. E ao levar esse objeto a sério,
eles levam essa arte a sério. Então, por exemplo, um NTJ, ele é um cozinheiro e ele leva a arte da cozinha muito a sério, ele é muito dedicado nisso. São tipos muito dedicados. E eles não gostam de ver pessoas que são ruins nisso, porque eles percebem que o fato dos outros serem ruins nessa arte pode acabar prejudicando os seus planos. Tipo, como é que você vai servir a mim se você não sabe fazer isso? Ou você não é tão entusiasmado e não se importa tanto, não tem essa paixão por essa arte tanto quanto eu tenho, né? E isso vem devido às funções da sombra dele. Mas sim, a ideia deles faz eles serem muito dedicados e focados num resultado por si só, né? Eles não são progresso, que seria o contrário de resultado. Essa criança deles faz eles se vestirem de forma bem exótica ou colorida e também faz eles quererem entrar, eu citei cozinha, por exemplo, eles quererem dar boas sensações para as pessoas, eles querem divertir as pessoas à sua volta, né? Eles querem muitas vezes mimar as pessoas com prazer físico e hedônico, tá? Eles podem habilitar muito pessoas hedonistas, literalmente sendo aquela figura que cozinha tão bem que você engorda de tão bom que eles cozinham e você fica com medo, eles ficam só dando. Eles podem ser aquela vovó que fica oferecendo tortas para você o tempo inteiro. Não, meu filho, você tá muito magro, coma. Eles podem. As pessoas tendem a estereotipar eles, né, como essa figura masculina de autoridade, que com certeza pode ser isso. Mas NTJs também podem ser essa vovozinha que cozinha tortas para você e que tem um ar de mandona ainda, né? Até as mulheres NTJs, elas tendem a ter esse ar considerado bem masculino, né? Onde elas vão tentar comandar, elas vão tentar criar estruturas onde elas estão no topo para mandar mesmo. E diferente do STJ, por exemplo, o NTJ ele é obrigado a filtrar as pessoas. Ele é obrigado a encontrar quais pessoas têm força suficiente para aguentar a pressão dos seus comandos. Porque eles são abstratos, eles estão sempre indo em direção ao futuro, certo? Eles sim se tornam CEOs e se tornam inovadores ou pioneiros, ou se tornam colaboradores de pioneiros, justamente porque eles estão lidando com o desconhecido, lidando com a ponta da faca, né? Lidando com as últimas inovações muitas vezes. E eles precisam de pessoas que sejam fortes o suficiente para aguentar a mudança de condições e a incerteza do desconhecido, né? Eles podem ser aquele capitão que manda as tropas marcharem em direção à tempestade assustadora e escura, sabe? Eles se tornam essa pessoa que mostra o caminho nesse sentido, né? E por isso eles não têm paciência suficiente, né? De novo, essa coisa de paciência para tentar encontrar pessoas e acomodar elas. Eles não são muito acomodativos. Eles precisam de pessoas que estão dispostas a se mudar para se acomodar aos seus planos. É claro que isso não significa que o NTJ tem o direito de mandar nos outros. Foi mal. Direito de mandar nos outros ou necessariamente os outros vão querer obedecer a ele. Mas um NTJ ele precisa aprender a ser um mestre na sua vida se ele quiser criar qualquer estrutura, ou pelo menos se tornar um mestre em sua arte, né? Se tornar muito bom naquilo que ele adora muito, para que ele possa ser um líder naquela área, né? Para que ele possa ter pessoas que ajudem ele naquela área, seja como um servo ou um parceiro. Mas sim, a FI inferior deles faz com que eles sejam inseguros sobre o seu valor, faz com que o NTJ ele não saiba se as escolhas que ele faz realmente valem a pena ou não. O que eles mais procuram é algo que realmente vale a pena. Quais são as lutas que realmente valem a pena? O que é que eu realmente deveria estar colocando o meu desejo? O que é que eu realmente deveria querer nessa vida? Quais perseguições valem a pena? E será que eu sou capaz? Será que eu sou o suficiente para atingir elas? Será que eu sou uma pessoa boa? Será que eu não me tornei mal no caminho? Porque, já que eles são pragmáticos, eles estão dispostos a quebrar regras ou até fazer o que funciona em vez do que é certo, né, de forma maquiavélica, para atingir esse resultado. E eles podem criar uma grande insegurança de: será que eu me tornei uma pessoa ruim e minhas ações não foram justificadas de fato?
Será que o que eu faço não vale a pena, o sofrimento que eu causo? Eles têm essa dúvida interna, né? Eles precisam de uma reafirmação de que a causa deles vale a pena de fato. E quando eles escolhem uma causa que não vale a pena e eles percebem que a dor que eles causaram não valeu a pena nem um pouco, eles são confrontados com a vontade de não admitir seus erros ou de continuar essa perseguição para que agora vai valer a pena, agora vai valer a pena. Se tornando megalomaníaco mesmo. Tipo, não, eu vou continuar e vou provar que essa minha missão ela é a certa, né? A escolha é certa e vale a pena. Eles aprendem que egoísmo é importante, mas que nem sempre tudo deve ser feito para servir ele ou o seu grupo, né? Que a vida possui valor inerente e é justamente quando eles começam a aspirar no seu inverso, ISFP, eles percebem que a vida possui valor, eles percebem coisas no mundo que possuem valor e eles começam a lutar para defender essas coisas ou avançar, né? É melhor falar avançar, a palavra certa. Eles são tudo sobre avançar. Eles são tão sobre avançar que mulheres NTJs é bem mais provável de ser desse tipo e chamar você para sair, por exemplo. É o tipo de mulher que teria iniciativa para começar uma empresa, um negócio. É super comum isso acontecer. NTJ criar negócio, algo independente e que muitas vezes envolve a arte que ele gosta. Então, um NTJ gosta de montar computadores, por exemplo. Ele tem uma paixão por isso, ele gosta de fazer isso. Ele cria uma loja de montar computadores e de peças. Ou gosta muito de cozinhar, vira um cozinheiro profissional, cria um restaurante. Né? Eu já vi NTJs fazerem todo tipo de comida interessante, geralmente com esse teor mais infantil de colorido ou sobremesa, porque essa é a criança, né? Assim, a sombra deles, não, o inverso deles, a subconsciente, é tudo sobre fazer uma arte bem feita e que faça bem ou que tenha um significado maior, né? Porque o ego deles é muito bom planejando, é muito bom encontrando o caminho, mas o inverso deles é muito bom decidindo o que realmente vale a pena e o que não vale a pena, de se sacrificar ou não. E é quando eles lidam com esses problemas de autoestima, né? Porque muitas vezes eles podem ter a síndrome do reizinho, onde não, eu me sinto, o complexo de inferioridade, né? Eu me sinto baixo, eu me sinto inútil, então eu preciso projetar essa imagem, de ser grandioso, de ser poderoso para que os outros me vejam como grande. E quando eles desenvolvem esse inverso, e o inverso é a fonte de humildade de uma pessoa, eles se tornam mais humildes, né? Eles se tornam mais modestos e percebem que não precisam exatamente exaular uma hora de poder toda hora. Eles são um tipo que provavelmente está por trás de muitos generais e pessoas que escreveram tratados de estratégia e poder, mas eu não vou citar nomes porque eu não verifiquei isso. É um tipo que muita gente tipa, pessoas errado também. LTJs na verdade são bem raros, tanto homens quanto mulheres, não são muito comuns. E eles tendem a se atrair justamente pelo moderno, né? Eles tendem a se afiliar, por exemplo, à Apple, né? O CEO atual da Apple é um LTJ, depois do Steve Jobs. E eles vão tentar criar uma estrutura e melhorar a inovação das pessoas. Mas assim, vamos falar da sombra deles, né? Do outro lado deles, que eu fiquei aqui hypando, fiquei aqui dando antecipação desde o início dessa aula. A sombra do LTJ é o INTP, né? Também conhecido como inconsciente, onde ele possui a TI, vilão, TI Nêmesis, que faz com que ele duvide da própria inteligência dele. Eles sempre se preocupam que, será que é o meu processo dedutivo? Será que minha lógica? Será que minhas crenças, os meus pensamentos, será que eles são corretos? Será que eu não sou burro e preciso de alguém inteligente a meu redor? E falando nisso, LTJs eles são espelhos de inteligência, né? Eles são muito externos também, não tanto quanto um STP, por exemplo, mas NTJs, eles precisam se cercar de pessoas inteligentes e eles respeitam e confiam naqueles que demonstram uma grande inteligência, porque eles querem esse conselheiro do lado deles, eles querem essa pessoa do seu lado que vai estar lá e mostrar para eles se suas crenças são falsas ou não. Eles querem pessoas que estejam dispostas a verificar seus planos de um ponto de vista lógico. Isso aqui faz sentido ou não, né?
Eles têm ENIA crítico, que faz com que eles duvidem das decisões dos outros. Eles são extremamente paranoicos sobre a decisão dos outros. Eles acham que os outros sempre estão escolhendo errado, sempre são irresponsáveis. E a hipocrisia deles, né, que vem da função crítico, vem do fato de pode ser que as suas próprias escolhas de vida, esses NTJs, estejam fazendo escolhas erradas, mas estejam escolhendo só olhar as escolhas dos outros, só criticar as escolhas dos outros, o futuro dos outros, né, por causa do ENIA crítico, em vez de olhar para o próprio futuro e ver se as próprias escolhas são certas ou não. Ele consegue ver as coisas dando errado, pode não saber explicar especificamente como, mas ele imagina de alguma forma que aquilo vai dar errado. Ele vai assumir que o resultado errado vai acontecer. E por que isso acontece? Porque eles têm esse trapaceiro. Né? Eles têm uma memória ruim e eles não tendem a acumular muita experiência de vida por si só. SI é tudo sobre experiência de vida, memória. E a memória deles é uma merda. Eles também precisam se cercar de pessoas e anotações, lembretes, qualquer coisa que possa lembrar eles dos procedimentos. E a coisa mais estereotipicamente NTJ de se fazer é pegar um quadro com metas e objetivos, eles são tudo sobre metas e resultados, né? E pendurar na parede do quarto, assim, e listando cada um. Porque eles têm uma satisfação fazendo isso, né? Eles têm a satisfação de rachar aquela coisa da lista e dizer, conquistei isso. Tudo sobre conquista, graças a TE, né? E a SI deles faz com que eles precisem escrever tudo, eles precisem de pessoas à sua volta para lhes ajudar a lembrar das coisas, tanto relembrando eles, falando mesmo, ou vendo a pessoa e usando ela como gatilho de memória. E é por isso que as pessoas que estão em volta do NTJ muitas vezes existem para sobreviver à estrutura que eles criam, porque eles querem criar algo grande, eles querem criar provavelmente uma empresa, ou grupo, ou estilo que sobreviva por muito tempo. Eles querem um legado, eles querem algo que sobreviva e querem pessoas à sua volta para absorver isso e manter e cuidar disso, né? Por eles, porque eles não vão estar aqui para sempre. Eles são um tipo que a sua chama queima mais rápido, né? Eles morrem mais rápido, a longevidade deles é menor comparado de um STJ. E justamente também porque a SI deles, trapaceira, não cuida muito bem da própria saúde deles. Eles podem nem prestar atenção em seus corpos. Eles podem acabar comendo demais e ficando obesos, tendo problemas de saúde. Eles podem ficar muito tempo sem dormir, trabalhando, pegar alguma doença rara do cérebro deles. E eles podem se arriscar demais e morrer se arriscando demais, né? Eles têm essa qualidade de ser um pouco mais corajoso, menos averso a riscos, mas ainda cuidadosos, ainda paranoicos. Eles querem que outras pessoas provem que elas são fortes e consistentes para poder participar dos seus planos. E por último, a FE demônio deles, que como eu já expliquei antes, eu vou explicar de novo porque não é todo mundo que vê todas as aulas. FE demônio desumaniza os outros, né? Até o herói deles quer tratar as pessoas que nem ferramentas para um grande plano maior que eles criam. E se as pessoas se recusam a seguir os planos, eles podem se sentir no direito de desumanizar essas pessoas. É tipo, você não vai fazer o que eu mando? Você não vai seguir minha estrutura, minha agenda, minha ordem? Então você nem merece um tratamento digno. Eu vou lhe xingar, eu vou lhe humilhar, né? E é extremamente chato fazer isso, extremamente horrível a FE demônio deles. Eles podem destruir a reputação social de uma pessoa, tentando fazer ela parecer malvada na frente dos outros. Manda aquela bomba lá, que é o superego SFJ deles, tá usando essa FE demônio. Pra quem não sabe, o superego é o parasita mental da mente de uma pessoa, né? É a parte ruim, é o oposto. E esse superego SFJ deles faz com que eles comecem a secretamente destruir a reputação social das pessoas. Ou pior ainda, a FE demônio pode se tornar uma coisa que ajuda você até a morte. Então, por exemplo, você não quer seguir meus planos? Tudo bem, mas mesmo assim eu vou lhe servir. Por que eu quero lhe servir? Não, é porque eu me importo com você. Aí eu vou lhe servir, né, com esse ódio, e o NTJ ele vai começar a servir você arroz com larvas.
E aí você vai ver o arroz assim que ele serviu todo quentinho, com cheiro bom, né? Ele é muito bom cozinhando, criando uma experiência. Quando você vai ver, tem larvas ali. Ou tem veneno. Ele vai fingir lhe ajudar com o superego dele. E daqui a pouco você vai se tornar tão dependente dele que você ou é forçado a seguir suas ordens, ou ele vai matar você. Do nada ele tá cuidando da conta do seu banco. De tanto que ele se tornou útil pra você. Não, deixa eu fazer as contas pra você. Me dá suas informações pra eu cuidar das suas coisas, já que eles são tão bons organizando, né? O superego SFJ deles é um ajudante, só que assustador, né? Que ele vai se aproveitar do fato dos outros dependerem tanto dele pra poder dominar os outros. Ou acabar com os outros. Isso foi um resumo assim dos 4 lados da mente deles. Eu dou uma pausa nessa hora da aula para responder perguntas. Então, se alguém tiver perguntas, agora é a hora. E é claro, eu tenho muitos fatos aleatórios para falar de um tipo enquanto a gente espera, né? Por exemplo, NTJs, eles tendem a ser muito, eu esqueci a palavra, excêntricos, né? Vocês vão ver de exemplos aqui deles se vestindo de uma forma excêntrica ou tendo gostos excêntricos. Porque eles querem criar artes únicas e novas, eles querem criar novas experiências para a humanidade. Eles querem se ver na linha de frente. Mas eles não são a lança da humanidade, eles não são a faca da humanidade, mas eles querem estar pertinho dali. Eles querem estar pertinho da linha de frente. E eu acho que ninguém tem alguma pergunta atualmente, então eu vou só continuar. Um tipo muito interessante, né? Mas vamos lá. Eu vou listar agora pessoas famosas que são NTJs, todas gringas. E o primeiro, como você deve ter imaginado, especialmente por causa dos exemplos que eu dei, é o Gordon Ramsay. O Gordon Ramsay, ele é um cozinheiro, né, que trata as pessoas muito mal, mas isso é parte da performance dele. Eu vou até adicionar outro aqui, que eu tinha esquecido. MrBeast, né? É muito comum eles se tornarem ricos, eles procuram muita riqueza material, é super importante para eles riqueza material. Algumas razões eu vou citar, que é até herói, as outras eu não vou citar agora, porque eles se importam tanto com riqueza. Além do aspecto do poder, né? Poder fazer o que quiser, justificar os seus meios. Mas sim, Gordon Ramsay, um cara rico da cozinha, extremamente rígido com sua arte. Donald Trump, um megalomaníaco, ricaço, já foi apresentador de TV, né? Que ascendeu ao poder. Belle Delphine, né, que é a prostituta, sim, né, é uma forma rápida de chegar no poder, ganhar muito dinheiro. Muitas mulheres NTJs, elas vão para a prostituição, é bem triste isso, justamente porque elas têm essa dificuldade sendo femininas, muitas vezes. E por causa disso, elas acabam não conseguindo uma boa relação e vão para a prostituição para ganhar dinheiro, pô. Elas são tão pragmáticas e elas conseguem justificar isso com uma razão corrupta, né? Bem triste, mas enfim. David Lynch, o diretor de cinema, né? É muito comum eles serem diretores, orquestradores, pessoas que comandam e direcionam. Christopher Nolan, também diretor. Acho que a gente está com alguma pergunta. Ah, não, é só uma afirmação, enfim. George Lucas, outro diretor NTJ, que está ali na inovação tecnológica do CGI, né? Christopher Nolan sempre com os efeitos práticos e o David Lynch sempre com os filmes exóticos dele, um estilo mais diferenciado. Oliver Tree, né, que é um cantor, um artista NTJ, se vestindo de forma extremamente exótica. Eu até trouxe uma roupa um pouquinho mais diferenciada, mas ela é tão quente que eu não vou ficar usando não. Mas aqueles casacos grandões, bem comum eles usarem. Lil Nas X, o cantor e rapper, né? Eu não acompanho ele tanto assim, mas eu acho que ele é um rapper. Eu juro que eu não sei. E você vê como eles têm essa tendência de se vestir de forma diferente ou de querer criar uma estética diferente. Eles adoram estética, tá? Se é criança deles, adora brincar com estética. Podem ser ótimos publicitários, podem ser ótimos engenheiros também. Porque são eles que muitas vezes estão ali no chão de fábrica ordenando todo mundo a fazer o projeto e garantindo que vai ser feito como está no papel. A cantora Adele, né?
Todo mundo já ouviu a música dela, provavelmente, apesar de eu não saber muito sobre ela. E o MrBeast, né? E outra coisa dos NTJs que eu não mencionei é que eles podem ser muito generosos, simplesmente dando por dar. Eles são sistemáticos, então eles estão seguindo sistemas e eles podem ter sistemas de generosidade ou eles podem simplesmente dar dinheiro porque sim, porque eles querem ver as pessoas saciadas materialmente, eles querem literalmente ver você de barriga cheia, confortável. É isso que a criança deles gosta de ver, né? E eles podem sair dando água potável, comida e dinheiro, simplesmente porque sim, ou cigarro, dependendo. Porque eles querem ver as pessoas tendo uma boa experiência. Às vezes, de forma a que até mata elas, né? Dando muito McDonald's, por exemplo. Muito fast food, que a pessoa vai comendo e vai morrendo. Mas ele é o tipo de pessoa que junta essa riqueza, né? E tende a começar a dar ela para quem ele considera merecedor, né? Tem um detalhe. O NTJ ele vai juntar riqueza e vai começar a julgar as pessoas com a FIzinha dele, vai aspirar com a FI dele para começar a decidir quem merece a minha riqueza e quem não. Quem é competente e vale a pena ser contratado, quem é bondoso ou ético o suficiente para receber minha riqueza e fazer parte das minhas missões ou dos meus propósitos. Propósito é uma palavra-chave aqui para esse tipo. E alguns personagens fictícios que são NTJs, Amel Medarda, do Arcane, a Tânia de Gurechaf, do Yojo Senki, ou a Saga da Tânia Malvada, a Loli maluca. A Mel é a Maria Mucilon, lá do Arcane, né? Aqui, que eu não vou dar spoiler mais, só disse isso, eu já ia dar spoiler. O Lightstolden, do Dungeon Mesh, o cara que adora experimentar novas comidas, né? Erwin Smith, de Attack on Titan, o comandante em si, né? A Kuvira, da Lenda de Korra, a imperialista, a dominadora, né? A comandante, aquela que subjuga, aquela que quer trazer eles pro lado dela. E a Mei Mei do Jujutsu Kaisen, que é literalmente a estrategista, professora oportunista também, é bem ambiciosa se você ver a Mei Mei. Mas todos eles tendem a se encaixar nesses estereótipos. E você vê muito se falar sobre eles, por exemplo, em tratados de guerra, né? Como eu já mencionei antes, estratégias de guerra, artes marciais, eles também aparecem bastante. Algumas pessoas que são suspeitas de NTJ, mas eu não verifiquei, seria, por exemplo, o apóstolo Paulo, da Bíblia. Seria o... E tomem isso com um grão de sal, porque eu não sei se é ou não, gente. Mas provavelmente o diretor da Estúdio Ghibli é um NTJ. Isso não sei se é impressionante pra vocês ou não. Mas sim, isso é tudo que eu posso falar sobre esse tipo agora. Nessa aula, eu sinto que a gente deu uma boa cobertura de como esse tipo ele é, no geral. E se alguém tiver últimas perguntas, agora é a hora, porque a gente está perto do fim, né? Eu sinto que ninguém tem perguntas. Dessa forma, a gente vai acabar aqui, gente. Aquela mesma coisa de sempre, o meu sisteminha, né? Eu também tenho os meus sistemas, sou um tipo sistemático. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se você acha que ele pode ajudar alguém, quem sabe você não conhece um NTJ na sua vida. Eu conheci alguns na minha vida, mas poucos, porque eles são raros. Manda esse vídeo pra ele. E se você quer ver mais desses conteúdos, se inscreva. Até mais, gente.